Pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Fitossanidade 1. Hoje o assunto, a gente vai trabalhar com epidemiologia de doenças de plantas. Antes de mais nada, é preciso conceituar, né? Aprender alguns conceitos sobre o que é epidemiologia e outros conceitos é importante dentro desse estudo da epidemiologia, tá? Então, basicamente, o que é epidemiologia? É o estudo das epidemias. Além disso, né, estuda os fatores que vão influenciar principalmente o aumento dessa epidemia na área, e no caso nosso, na área agrícola, nas culturas agrícolas. Mas aí vem a primeira pergunta: o que é uma epidemia? Epidemia é o aumento da doença numa população de plantas em intensidade ou extensão. Intensidade entendam em quantidade, o quanto essa doença aumenta na área em quantidade, quantas plantas atacadas. E extensão, em quantidade de área atacada. Será que foi só em metade do talhão, num talhão inteiro ou em todos os talhões da área e assim por diante. Além do conceito de epidemia, é importante entender o conceito de pandemia. Epidemias que ocupam uma área extremamente grande, de tamanho quase continental. Então, seria uma epidemia de uma forma mais exagerada, né? De uma forma bem grande, onde a gente tem várias áreas, vários países, vários estados sendo atingidos. E o que é endemia? Quando uma doença está sempre presente naquela área, mas ela não está em expansão. Ou, de certa forma, ela acaba não causando problema, não causando prejuízo àquela área. Sempre conviveu aquela doença ali na área e, de certa forma, não causa prejuízo. Bom, dentro de epidemiologia, já que é o estudo, né, das epidemias, esse estudo do aumento da doença de planta na área, tá? Entram dois fatores aí agora extremamente importantes: o tempo e o homem. O tempo, por que ele é importante? Porque é no tempo que existe o progresso da doença, existe o aumento da doença. E por que o homem é importante? Porque o homem estuda as doenças, estuda os métodos de controle, trabalha com esses métodos de controle a fim de minimizar as doenças e os efeitos dessa doença na área, tá? Além disso, é justamente o homem, né? Pensando em tudo que representa homem, animal, maquinário, né? E por aí vai, principalmente os que disseminam a doença na área. A gente leva muitas vezes a doença de uma área para outra no próprio implemento agrícola, na própria muda contaminada. Então, daí é importante agora entender dentro de epidemiologia que tem mais esses dois fatores importantes: o tempo pensando no progresso da doença e o homem, né, que estuda, que dissemina e que também traça estratégias, métodos de controle. Por isso que o triângulo da doença, como a gente era acostumado a trabalhar, né, ele tá aqui, ó. Então, a gente tem o patógeno, a gente tem o ambiente e a gente tem o hospedeiro. Então, a gente aprendeu que doença de planta, a gente pensa no triângulo da doença. Tem que ter o patógeno e o hospedeiro com um ambiente favorável que vai ter a doença, tá? Só que agora, no contexto de epidemiologia, quem que entra na jogada agora? Entra o homem, como eu já mencionei ali em cima, e o tempo. Então, quando a gente pensa agora no contexto de epidemia, o quanto essa doença aumenta na área, tá? A gente agora, ao invés de pensar só no triângulo da doença, a gente pensa aí num prisma, né, da doença. Não é, esse termo é errado a gente falar dessa maneira. Mas tem que lembrar agora, a doença acontece por quê? Porque existe o patógeno, existe o hospedeiro e tem um ambiente, principalmente favorável, tá? Só que aí no decorrer do tempo e com auxílio ou não do homem, essa doença pode aumentar na área, ok? A base de qualquer estudo de epidemiologia é entender o ciclo da doença de planta. Lembram lá quando a gente estudou o ciclo das relações patógeno-hospedeiro, né? Que o patógeno de alguma maneira sobrevive no ambiente, ele se dissemina devido às condições favoráveis, cai numa planta sadia, infecta essa planta,
coloniza essa planta, então já começa a deixar essa planta doente e exterioriza externamente, né, os sintomas e além disso se reproduz. Depois de reproduzir, a grande maioria das doenças voltam o quê? A disseminar. Então esse ciclo da doença ele é contínuo. E por que ele é a base, ele é a essência da epidemiologia? Porque só tem aumento da doença na área a partir do momento que eu tive o início da doença, que eu tive um primeiro ciclo da doença. Então daí por isso que o ciclo das doenças, né, o ciclo das relações patógeno-hospedeiro é a base de qualquer doença e, portanto, a base de qualquer aumento de doença na área. E a melhor maneira da gente representar essa epidemiologia, esse aumento dessa doença na área, é montar, é plotar, né? Colocar montar e fazer um gráfico, fazer a plotagem da proporção de doença, ou seja, quantidade de doença no tempo, já que o tempo me dá o progresso dessa doença, tá? Então, a melhor representação de uma epidemia é um gráfico, onde nesse gráfico a gente pode caracterizar as interações entre o patógeno, o hospedeiro e o ambiente. A gente pode avaliar estratégias de controle, tentar entender qual que seria o melhor momento de entrar com controle, ou se já passou esse momento de ter entrado com controle, tá? E também predizer, prever níveis futuros da doença. Se aquela doença o ano passado foi importante, será que esse ano ela vai ser importante? Será que as condições ambientais esse ano estão mais favoráveis para esse aumento da doença na área? Tá? Então, curva de progresso da doença é a melhor representação de uma epidemia. Temos um exemplo aqui, né? Severidade, né? O quanto que essa doença pode causar, quanto essa mancha preta causa de doença. Então, severidade, entendam num primeiro momento que é a quantidade, a quantificação da doença, tá? Então, a gente tem a severidade da mancha preta. Mancha preta ou pinta preta é uma doença do amendoim, tá? E a gente tem aqui esse gráfico mostrando o que, basicamente? No eixo do X, a gente tem as datas das avaliações. E o que muito provavelmente foram essas avaliações? Quantidade, quantificação, saber quanto que eu tinha nas plantas de doença. Que aí me dá no eixo do Y a porcentagem de área foliar doente. Então, nessas datas eu quantifiquei a porcentagem de área foliar doente, o quanto eu tinha da doença, tá? Então, daí, olha a plotagem, olha o gráfico. Quantidade de doença versus o progresso da doença no tempo, tá? Então, geralmente no X é o tempo e geralmente no Y é a quantidade de doença. E o que eu tenho essas linhas coloridas? São as variedades, tá? A gente pega, por exemplo, a vermelha, a linha vermelha é a variedade de amendoim IAC 886. E a gente pega, por exemplo, a laranjada, né, que é o granoleico, tá? A partir de um gráfico desse que me fala a quantidade de doença no tempo, tá? Eu tiro várias informações, várias informações. Por exemplo, nesses outros gráficos aqui, que são a curva, né, de progresso da doença, dias após o plantio, incidência e severidade, ou seja, quantidade de doença na área, tá? De duas doenças aí. Aquela primeira, tá? É uma doença, queima das folhas do inhame, causada por curvulária, tá? E a outra, a letra B, o gráfico B, murcha bacteriana do tomateiro, causada por Houstonia, tá? Então, percebam que eu tenho, de acordo também com o patógeno, com a doença, a gente pode ter, dependendo daquela área, condições favoráveis daquela área, aquele material que eu estou trabalhando, maior ou menor infestação, né? Infestação que eu digo, maior ou menor aumento da doença na área. Mas eu consigo responder algumas perguntinhas olhando esse gráfico. Qual que é a época de início da epidemia? Vocês conseguiriam olhar no gráfico, saber quando começou a epidemia? A quantidade de inóculo inicial, ou seja, eu tinha quanto no início de inóculo inicial para desencadear, para começar a doença? Qual que foi o período que durou essa epidemia? Será que eu consigo saber o início e saber mais ou menos quando vai ser o fim? Taxa de aumento da doença. Quanto que 1, 2 ou daqui 30 dias essa doença está aumentando ou não na área? Tá? E também uma outra questão muito utilizada em fitopatologia,
área abaixo da curva de progresso da doença. Nada mais é do que o quanto essa doença aumentou na área. No dia 0 eu tinha quanto de doença? No dia 100 eu tinha quanto de doença? Será que aumentou muito? Será que aumentou pouco? O quanto aumentou? O que eu poderia ter feito para não aumentar? Tá? Então, através de um gráfico, muitas vezes simples desse jeito, a gente consegue tirar várias informações que estão relacionadas diretamente com a forma de manejo, como que eu vou controlar essa doença. Quais as estratégias que eu vou utilizar para controlar essa doença. Uma outra figura também ainda continuando, né, nas curvas de progresso da doença, aqui mostrando que ela ainda está em crescimento, ó. Nada ainda aconteceu para que ela se estabilizasse ou que ela tenha diminuído. Diferente um pouco dessa daqui também. Então, ó, no tempo e a quantidade de doença, ó, a proporção de doença, ela aumentou consideravelmente, chegou no momento que ela está estagnando, ela está diminuindo. Por que será que ela está diminuindo? Condição ambiental foi desfavorável? Tá? Será que eu utilizei um fungicida? Será que aconteceu na área para estar estabilizando e possivelmente decaindo, né? Caindo essa curva aí de progresso da doença. Como que a gente pode quantificar na área, né, essas doenças e aí transformar em números para a gente conseguir jogar isso num gráfico? Muito comum é utilizar uma escala como essa, chamada escala diagramática, né? Nesse caso é para avaliação da severidade, o quanto é severa a mancha-alvo lá em soja. Então, vocês percebam que a folhinha, a primeira folha ali, ó, 1%, né, de intensidade, de severidade da mancha-alvo, e lá 52% de severidade da mancha-alvo. Então, a gente chega numa área, estabelece um ponto de amostragem. Naquele ponto de amostragem, eu vou olhar todas as folhas, eu vou olhar só as folhas de cima, só as folhas do meio, as folhas de baixo, tá? Depende da metodologia a ser utilizada. Mas eu vou quantificar muito, assim, utilizando muitas vezes uma escala de nota dessa para saber a porcentagem que naquela amostra eu tinha de área foliar, né, contaminada, tá? Que eu tinha de severidade da mancha-alvo. E aí eu consigo, através dessa quantificação, transformar num gráfico. No decorrer do tempo, será que aumentou ou diminuiu a quantidade de doenças? Bom, pessoal, entendido isso, entendido o primeiro significado de epidemiologia, entendido qual que é a melhor representação, né, que é uma curva de progresso da doença, tá? Entendido agora que é importantíssimo mais dois fatores na jogada, que é o tempo e o homem, tá? Van der Planck classificou para a gente epidemiologicamente as doenças de planta. E ele fez uma analogia. Essa classificação foi baseada na analogia entre o crescimento de capital, ou seja, dinheiro, e doença. Então ele comparou como que o capital cresce, como que o dinheiro cresce e como que a doença cresce na área, tá? Vamos primeiro lembrar lá do dinheiro, lembrar do capital. Existe juro simples e juro composto, tá? Juro simples, ó, tem essa fórmula, juro composto, essa outra fórmula, tá? Mas basicamente o que eu quero que vocês entendam, que juros simples, juros não geram juros. Então, se eu tenho uma taxa de 10%, é simplesmente mês que vem mais 10%, no outro mês mais 10%, no outro mês mais 10% e assim por diante, porque é juro simples. Juro composto já significa o quê? É juros sobre juros. Então, se eu tenho uma taxa de 10%, o mês que vem é 10%, mas e no outro mês? É 10% mais os 10%. 10 e mais 10 e assim por diante. Isso quer dizer o quê? É juro do juro, tá? Então, ele comparou isso daí. Existem doenças, né, de juro simples e doenças de juro composto. Doenças que juros não rendem mais juros e doenças que juros rendem mais juros. Como assim? Olha essa primeira demonstração aqui, ainda pensando num primeiro momento só de dinheiro, né? Então, uma demonstração de rendimentos, ó, por juro simples e juro composto, considerando um capital inicial, né, de R$100 e uma taxa de rendimento mensal de 10%. Reparem essas duas primeiras colunas aí mostrando juro simples, ó. Eu tenho um R$100 que no próximo mês vai me dar 10%. Então, foi para 110. No próximo mês, mais 10%, 120. No próximo mês, mais 10%, 130. Então, isso que é juro simples. É só aquele juro normal, digamos assim,
de um mês para outro. E já o juro composto, num primeiro mês é os 10%, gerou 110. Já no outro mês é juro do juro, então já não me gerou só 10%, né? Aumentou um pouco mais, então foi para 122. No próximo mês é juro do juro, então aumentou um pouco mais. Então reparem que ao final, por exemplo, de 60 dias, juros simples eu vou ter um capital de R$700 e eu comecei com 100. E olha o juro composto, um capital que eu comecei com 100, eu vou ter 40, praticamente 40 mil reais ali. Então é isso que eu quero que vocês entendam, que existem então doenças de juros simples e doenças de juro composto. Por quê? Porque o juro simples, ó, juros ganhos não rendem novos juros, mas juros compostos, juros ganhos rendem novos juros, tá? Então, trazendo isso para a doença de planta, trazendo isso para a epidemiologia, o que eu quero que vocês entendam? Tá até em vermelho aí, né? Taxa de juros tornam-se o quê? Taxa de infecção da doença. E capital torna-se quem? Doença. Por isso que ele trouxe isso lá da parte de contabilidade, da parte econômica, trouxe para a doença. Porque tem realmente doenças que não rendem novas doenças e existem doenças que rendem novas doenças. Vamos a exemplos aqui. Ó. Então, o que seria doenças de juros simples? Basicamente, doenças monocíclicas. Lembra doença monocíclica? Que começa e inicia, né? Se inicia o ciclo e termina principalmente lá na sobrevivência. Lembra lá do ciclo das relações patógeno hospedeiro, né? Começou na sobrevivência, voltou no final do ciclo na sobrevivência. Então, olha só, plantas infectadas durante o ciclo da cultura não servirão de fonte de inóculo para novas infecções durante o mesmo ciclo. Exemplo, murcha de fusário do tomateiro, né? Por exemplo, começa e se inicia, começa e termina lá na sobrevivência, não gera novas doenças. O contrário, né? O oposto seria a doença de juro composto, então, que são as doenças policíclicas. Aquela que começa sim na sobrevivência, mas na hora que chega na reprodução, vai direto disseminar novamente. Então, ó, plantas infectadas durante o ciclo da cultura servirão de fonte de inóculo para novas infecções durante o mesmo ciclo, tá? Queima das folhas do inhame, ferrugem, antracnose, e a gente pode pensar na grande maioria das culturas aí. Então, é importante vocês terem essa noção. Existem doenças, né, que são de juro simples, ela começa e termina num ciclo só, e tem doenças de juro composto, aquelas que começam, né, no ciclo primário, né, começa na sobrevivência, mas vai sempre aumentando na área, tá? Então, são as doenças de juro composto. Agora, partindo para uma parte, entendendo isso daí, a gente precisa falar um pouquinho para vocês da classificação da resistência. Como assim? Porque a gente precisa entender que, já que aumenta a doença na área, uma das maneiras para a gente tentar minimizar isso seria utilizando materiais de certa forma resistentes, né? Então, a gente utiliza materiais resistentes para tentar minimizar o efeito da doença na área, diminuir, né, a intensidade e a quantidade de doença na área. E aí vem o Volcker, em 1959, e fala assim para a gente: a obtenção de variedades resistentes deve ser um programa contínuo. A variabilidade potencial dos patógenos não permitirá que se obtenha uma variedade resistente que permaneça como tal por um período indefinido. Isso não é o que a gente vê em campo? Vamos parar e analisar. A gente vê sempre isso em campo, tá? Porque a gente começa utilizando o material resistente, mas talvez em pouco tempo, 5, 7 anos, ocorre a quebra da resistência. Então, é o que ele vem falar pra gente. Que esses programas de melhoramento genético para obtenção de variedade de material resistente tem que ser contínuo, né? Porque o patógeno, de certa forma, se acostuma, né, entre aspas, aí, com aquela planta. E a gente precisa relembrar de um assunto da aula passada, quando a gente pensa que o patógeno se acostuma com a planta, tá? Mas o Van der Planck, o mesmo que classificou doença de juro simples e juro composto, fala assim: não há razão para pessimismo. Temos outras opções, né? Pensando aí em manejo dessa resistência, tá? Então, olha aqui. O Flor provou através da teoria dele, gene a gene de Flor, tá? Que eu vou passar, vai ter uma tabela logo após aí pra gente entender o que é essa teoria gene a gene, né?
Mas olha só, o que basicamente fala isso daí? A coexistência de plantas hospedeiras e seus patógenos lado a lado na natureza indicam que os dois evoluíram conjuntamente. Lembra da aula de variabilidade de agentes fitopatogênicos? Uma palavrinha importantíssima daquela aula era coevolução. Todo organismo, principalmente patógenos, evoluem junto com o seu hospedeiro, tá? Então, por isso que existe a coevolução, por isso que existe a quebra da resistência. Porque se aquele patógeno está sofrendo uma pressão de seleção, ele precisa sobreviver. Que jeito que ele sobrevive? Garantindo sua variabilidade genética, evoluindo junto com a planta, né, que ele está causando a doença. Tá? Então, o que é coevolução? É evoluir junto. Então, olha só o que o Flor falava. Para cada gene de resistência do hospedeiro, existe um gene complementar de virulência no patógeno e vice-versa. Então, aqueles poucos que sobrevivem passam essa característica genética, essa variabilidade genética para o descendente futuro. Por isso que, com o passar do tempo, o patógeno evolui junto com o hospedeiro e ocorre a quebra da resistência. Exemplo, então, agora dessa teoria, como que o Flor determinou isso e a gente consegue, através da teoria gene-a-gene, entender, definir os dois tipos que a gente pode pensar em resistência dentro da fitopatologia, tá? Então, vamos lá. O exemplo aqui é de batata, né? O hospedeiro é batata, e o patógeno é Phytophthora infestans, que causa a requeima da batata. Perfeito. Entendam que a letra R grande significa variedade resistente, tá? E um número, vai ter R1, por exemplo, ó, significa o gene de resistência, ou seja, a variedade com o gene 1 de resistência, tá? E aí, quem que é o gene que vence, né? Quem que evolui junto e quebra a resistência dessa variedade resistente ao gene 1? A própria raça que tem o gene 1. Vamos traduzir isso numa tabela. Nessa primeira linha, tá? Onde eu tenho o gene, o genótipo R0, percebam que ele é suscetível a todas as raças do patógeno. Por quê? Porque ele não tem nenhum gene de resistência do patógeno. Já o genótipo R1, percebam que ele é resistente para algumas raças, só que suscetível para aquelas raças que têm o gene 1 de interesse do patógeno. Então, ó, é suscetível ao 1, é suscetível a 1, 2, por quê? Porque o 1 quebra a resistência de R1, 1, 3, porque quebra a resistência de R1, e 1, 2, 3, porque quebra a resistência de R1, tá? Assim, a gente pode descendo na tabela e olhando, visualizando que, principalmente quando eu tenho materiais com um único gene de interesse, eu tenho para algumas raças resistência, mas para outras raças suscetibilidade. Justamente porque essa raça que quebra a resistência, que é suscetível, né? Quer dizer, esse material que é suscetível àquela raça, é porque tem aquele gene de interesse, né? Que aquele gene, aquela raça do patógeno consegue quebrar a resistência daquele material. Reparem quando agora eu coloco 2 genes de interesse no mesmo material. Aumenta a minha resistência. Porque aí, ó, eu preciso, para quebrar essa resistência, tem que ter o número 1 e 2, por exemplo, naquele material R1 e R2. E quem que vai quebrar só? 1 e o 2 e 1, 2 e 3. Por exemplo, ali 1 e o 3, qual que vai quebrar só? 1 e o 3 e 1 e o 3. E aí, quando eu faço aquela super variedade, que eu coloquei 3 genes de interesse dentro do meu material, olha como todas as raças do patógeno ficaram, né, esses materiais foram resistentes a todas as raças do patógeno, sendo que uma única raça que vai conseguir quebrar a resistência é aquela que tem o gene 1, 2 e 3. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, né? A gente faz um material genético, pensa no material genético para não ter essa quebra da resistência. Só que à medida que eu vou evoluindo a minha planta, que eu vou melhorando a minha planta, eu vou modificando a minha planta, o patógeno vai coevoluindo junto. Ele, para sobreviver, ele vai sofrendo uma pressão de seleção e ele vai, aos poucos, evoluindo junto com esse novo material, essa nova variedade melhorada, essa variedade resistente, e vai chegar, muito provavelmente, num momento que vai ocorrer a quebra dessa resistência.
Com isso, então, pessoal, a gente consegue entender que existe resistências monogênicas, ou seja, referente a um par de genes só naquela planta, e poligênicas, referente a muitos pares de genes naquelas plantas, tá? E dois conceitos aí, é importantíssimo essa classificação agora da resistência, vocês têm que ter em mente. Existe a resistência vertical e existe a resistência horizontal. Isso pensando em fitopatologia, não estendendo isso a outras ciências, né? Somente para fitopatologia. Então, o que significa aquele material, aquela variedade ter C, né, resistência e ter resistência vertical? Que existem resistências, ó, que são efetivas contra algumas raças do patógeno. Então, se aquele material é resistente a algumas raças do patógeno, a resistência é vertical. Se existe, né, que existe resistências que são efetivas contra todas as raças do patógeno, aquela resistência é chamada resistência horizontal. Vamos entender em figuras como isso, como a gente consegue definir isso melhor, tá? Reparem o seguinte, essas barrinhas, à medida que elas são altas, ó, elas têm mais resistência, à medida que elas são baixas, elas têm mais suscetibilidade. Reparem aqui, por exemplo, ó, aqui, ó, suscetível e aqui resistente. Aqui também suscetível e aqui resistente, tá bom? Eu tenho a variedade Marita, que tem o gene 1 de interesse, e a variedade Kennebec, que também tem o gene 1 de interesse. E aqui embaixo a gente tem as várias raças do patógeno aí, né, que podem quebrar ou não essa resistência. Então, olhem esses dois materiais. Tem resistência a algumas raças do patógeno, não são para todas, algumas raças do patógeno. Então, se é para algumas raças do patógeno, essa resistência eu chamo de resistência vertical, tá? Olhem essa figura agora, que a grande maioria é suscetível, principalmente essa catadin, né? Ela é muito suscetível. A capela ainda parece que tem uma resistência moderada ali, a gente não pode afirmar. Mas olha nesse caso, é resistência para algumas raças do patógeno ou resistência para todas as raças do patógeno. Nesse caso, de maneira geral, para todas, né? Ou suscetibilidade para todas as raças do patógeno. Então, nesse caso, eu tenho uma resistência do tipo horizontal. Então, é muito importante ter em mente o conceito. O que é resistência horizontal e o que é resistência vertical, tá bom? Para conseguir entender se aquele material é resistente contra algumas raças, resistência vertical, ou se ele é resistente contra todas as raças, então é resistência horizontal. Bom, pessoal, por hoje era isso. A partir da próxima aula, a gente ainda vai continuar com o assunto epidemiologia de doenças de plantas, só que aí trabalhando da seguinte maneira: qual a consequência epidemiológica, né, disso tudo aí no ambiente? Além disso, algumas estratégias para tentar o quê? Diminuir essa quebra de resistência, ok? Então, até a próxima!